Olá, pessoal. Me diz aí se estão me ouvindo bem. Eu estava respondendo o cliente até agora. Clínica Multi, Cláudia Rodrigues, Maria Estética. Boa noite, Floriano. O áudio tá bom? Deise, Lívia, a Adriana, todo mundo aí. Maravilha. A Adriana já está entrando. E tudo bom? Oi, descobri que eu tinha esse fone perdido aqui, velho, antigo. Ah, deixa eu botar o negócio do texto. Eu olho para você, eu lembro do negócio que você me ensinou. Deixa eu botar aqui. Mas é muito Cadê? importante fixar o tema, Fixar o viu? tema. Ah, foi lá, fixou o Você fixou tema. rápido, né? Você digitou rapidinho? Não, já tinha digitado antes e deixei copiado. Ah, isso você precisa me ensinar, tá É, bom? aí agora eu só fui e colei. Tá bom, precisa me ensinar isso. Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos uma live muito importante. Uma live que vai falar sobre a lasercultura na prática clínica e os seus benefícios. E nós temos uma surpresa também, não temos, Estevam? Temos uma surpresa. Quem assistir nossa live e estiver seguindo os perfis Laser Rio Cursos e Adriana Chapotnik, vai concorrer ao sorteio de uma vaga no curso da Adriana. Isso, que vai ser esse final de semana, certo? E Não, que eu, o do curso é dia curso 11 é e 11, né? 12. 11 e 11 e 12, 12, 11 isso. e 12. Pessoal, acho muito legal isso. Nós nunca fizemos, mas hoje nós resolvemos fazer isso. Por quê? Porque é fim de ano, né? Então a gente vai presentear todas as pessoas que acompanham aí as lives da Laser Rio. É um curso que vai dar um diferencial muito grande para vocês. Por que a gente resolveu fazer nesse curso o sorteio? Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é laser puntura. Você vai usar o laser em acupontos. Quais são os profissionais que podem estar dentro desse curso? Os profissionais da área da saúde, acupunturistas, interessados na técnica. Por quê? Porque a acupuntura, pessoal, ela leva a possibilidade de você resolver quadros na sua prática clínica que às vezes a terapia de expertise, a sua terapia convencional não traz soluções. Então, às vezes, nós temos pacientes, Estevão, que eles mantêm no mesmo quadro. E você está fazendo um atendimento, por exemplo, com fótons, com laser ou com LED, utilizando a técnica terapia sistêmica, a técnica LIB, e você não vê resultado. Por que você não vê resultado? Porque o indivíduo, pessoal, ele é um todo, tá? A queixa que ele chega para você na sua prática, ele é o sintoma. E às vezes é o último sintoma. A causa, ela depende do quê? De uma organização desse indivíduo dentro dos elementos da medicina chinesa, ok? Que são quais? 5 elementos. Né? Nós temos fogo, nós temos terra, nós temos metal, nós temos água e nós temos madeira. Cada um desses elementos, eles têm um órgão e uma víscera, um sangue e um pulso. E aí, quando eles estão em harmonia, nós temos o quê? Uma boa saúde. Ah, então quer dizer que as pessoas que fazem o uso da medicina chinesa, que se tratam com acupuntura, não adoecem? Todo mundo adoece em algum momento. Mas você tem o quê? Um trabalho, você tem vamos falar uma palavra que está muito na moda aí hoje, né? Um terreno biológico
mais adequado a responder essas reações. E às vezes nós percebemos que pacientes com patologias crônicas, onde os profissionais da área da saúde às vezes já jogaram a toalha com esse paciente, eles sugerem o quê? Olha, vai tentar acupuntura. E aí esse nome, ele entra um pouquinho equivocado, né? Porque acupuntura, acu, agulha, puntura é do ponto. Nós não usamos só agulha na medicina chinesa, nós trazemos o que para esse paciente? Nós trazemos outros recursos. E tem muitos pacientes, os quais os profissionais da saúde de todas as áreas já jogaram a toalha, eles não vão ao acupunturista, ao profissional da medicina chinesa, porque tem o quê? Pânico de agulha. Então, aí nós usamos quem? Outros recursos, e dentre eles, o laser. Quando nós utilizamos o laser nos acupontos, nós associamos o benefício da luz ao acuponto também. Então, por exemplo, os seus pacientes com dores crônicas, você tem um recurso nesse local de dor crônica da medicina chinesa. Além de você estar associando um comprimento de onda e uma energia adequada para fazer o quê? Diminuir esse quadro álgico, liberando endorfina, liberando, por exemplo, serotonina para o seu paciente. Então, nós fazemos esse encontro, né, essa interface com as duas terapias. Por isso que a laserpuntura, pessoal, hoje ela entra como uma prática muito indicada por outros profissionais na medicina, na fisioterapia, na enfermagem, na odontologia, na fonoaudiologia, em várias áreas da saúde. Nós encontramos a indicação para que o paciente ele vá em busca do quê? De uma prática integrativa e complementar. As práticas integrativas e complementares, Estevão, elas chegaram num momento, depois da pandemia, né? Depois da pandemia não, porque a pandemia ainda está acontecendo, mas durante esse período de pandemia... A bendita primeira onda nem acabou, né? A gente está falando de segunda onda aí, mas a bendita primeira onda nem acabou. Pois que a gente viu que os lugares que falam em ter fechado a primeira onda, a curva achatou drasticamente. Aqui a gente se manteve num nível estável. Enfim, e essa pandemia, ela trouxe uma reflexão para os profissionais da saúde. Mudou-se muito a prática clínica, nós mudamos completamente a prática clínica, nós tivemos que nos reinventar, reaprender e agregar procedimentos que podem ser benéficos a quem? Ao seu paciente. Porque o seu paciente agora, ele vem com uma queixa, ele pode ter um diagnóstico, ok? Isso não é separado com a laserpuntura. O diagnóstico da medicina ocidental, ele é muito bem-vindo, mas nós agregamos o quê? O psicossomático. Porque às vezes, Estevão, você vem para um atendimento com uma queixa de desconforto no seu estômago. E aí, o que acontece? Você tem esse diagnóstico, sim, o médico vai fazer a intervenção precisa, importante, e conforme esse quadro não evolui e a conduta está correta, você pode perceber que tem o que aí agregado. Antigamente era engraçado, né? Porque os médicos, eles encaravam a acupuntura, que a gente não tinha o laser para fazer, né? Encaravam a acupuntura como algo assim, então já que nada deu certo,
vai na curandeira que enfia agulha. Era assim, né? Era como se fosse uma curandeira. Eles não colocavam fé no negócio. Eu vejo muito isso na prática comercial com muitos profissionais, é a Uhum. falta de informação. Eu tenho muito profissional que não se informa, tem muito profissional que não lê, não pega a informação para se atualizar. A, a acupuntura, ela já sofreu tanto avanço e com a entrada do laser para fazer essa associação, a gente teve uma reviravolta tão grande, pegando uma gama de pacientes que tinham, num primeiro momento, o medo da agulha, o medo da dorzinha, e num segundo momento a gente trouxe isso não só como uma questão de dor, mas como uma questão de comodidade, de economia, de que você não vai estar fazendo gastos com outros equipamentos, ou agulha, material para ficar esterilizando. O E aí, psicológico, né? enfim, Arte também. Uma é, é, questão psicológica muito forte. enfim, enfim, isso começou a ser visto. Hoje eu já vejo médicos que falam assim: realmente o nosso tratamento não está dando certo. Então vamos precisar da ajuda da acupuntura. Uhum. Então não E tem mais outra, aquele conceito de vai fazer porque não tem mais o que fazer, tipo entregar para Deus. Não. Hoje o médico enxerga como realmente, olha, a gente pode tentar, no seu caso, entrar com a acupuntura. No nosso caso, a laser puntura que vai trazer o benefício e a comodidade, né? Isso é muito bom enxergar essa mudança de consciência na área médica, né? Porque a acupuntura e a laser puntura, em momento algum, chegaram botando o pé na porta da alopatia. Todas elas chegaram como terapias adjuvantes. Só que eles entendem hoje que podem, inclusive, substituir, em alguns casos, você consegue, inclusive, desmamar paciente de remédio, trazendo ele para um tratamento de laser terapia com laser puntura. eu vou falar uma coisa para você. A minha opinião quanto a tudo isso é que em todas as áreas, né, nós temos, às vezes, alguns equívocos diante das práticas. Todas as áreas da saúde, né? A gente não deixa isso para uma área só. Mas, enfim, eu sempre tive uma visão de prática integrativa e complementar, onde a medicina convencional ela está junto com os recursos alternativos, com a medicina alternativa. Então, dentro dessa medicina alternativa, tem várias opções, dentre elas a acupuntura, né? Então, a gente vai usar esse benefício, sim, a favor do paciente, para o quê? Para otimizar resultados, melhorar prognóstico, e aí vai ter que ter uma conversa. O que eu percebo? Às vezes eu vejo um comportamento de resistência do acupunturista também, né? Que ele acaba sobrepondo a um outro profissional da área da saúde, seja ele qual for, sabe? Esteja um fisioterapeuta, um médico, fono, com as suas técnicas. E isso não dá certo. Por quê? Porque se você trabalhar com a parte multiprofissional, o beneficiado é o seu paciente. Então, ele é o alvo do sucesso terapêutico. E não o seu ego, né? A sua imposição quanto a uma prática. Então, hoje, eu trabalho muito, eu acho que 90% dos meus atendimentos é com laser puntura. Então, eu não uso agulhas, ok? Eu só uso laser nos acupontos. Eu caso o diagnóstico da medicina convencional com o da medicina chinesa. Porque nem na China, Estevão, nem na China você chega com um diagnóstico que você tem, por exemplo, yang falso, né? O que é uma ideia? Eu vou falar para vocês, a menopausa, né? Aqueles calores, fogaço. Então, isso na medicina chinesa pode ser chamado de um yang falso, mas ninguém chega para você lá na China e fala assim, olha, o diagnóstico é yang falso. Não, ele vem com menopausa. Esse é o diagnóstico.
Então, cabe a nós, profissionais da medicina chinesa, traduzir e trabalhar juntos. Então, o benefício tem que ser para o paciente. Eu gosto muito da literatura científica, Estevão, gosto muito dos artigos científicos que já trazem a medicina chinesa como evidência espetacular. Alguns trazem também já revisões de literatura sobre o uso do laser nos acupontos, que isso não é nada recente, isso não aconteceu há 5 anos, porque hoje, se eu te falar uma data assim que o laser é um aparelho mais divulgado, é de 5 anos para cá. Mas nós, fisioterapeutas, sempre tivemos na grade curricular uma disciplina que se chama recursos eletrotermofototerapêuticos. Então, nós aprendemos isso há muito tempo. Mas o laser, hoje, multiprofissional, ele tem uma grande popularidade de 5 anos para cá. Então, a gente consegue ver que muitos profissionais estão usando com excelência dentro da sua área. Então, os médicos usando dentro da área que eles têm especialização, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o enfermeiro, o veterinário. O veterinário acompanhou muito, o dentista. E aí, dentro dessas práticas, sempre tem uma maneira de você otimizar o resultado, por exemplo, com recursos básicos, diminuindo a ansiedade do seu paciente diante ao procedimento. Qual o procedimento que dá ansiedade? O procedimento odontológico é o que mais dá ansiedade ao Os paciente. dentistas têm se beneficiado muito dos recursos dos pontos da laser pontura para o atendimento odontológico. Que nós passamos isso no curso. Então, onde são esses pontos? Auriculares. Será que o dentista ele consegue acessar o pavilhão auricular? Super consegue. E eu vou contar uma coisa para você. Na China, quando os pontos de acupuntura foram utilizados com maior prática, eles tinham a questão do recato da mulher. Então, os pontos do cotovelo para baixo e do joelho para baixo eram os pontos que todos os profissionais estudavam, desde o Imperador Amarelo, que é uma literatura bem densa e muito interessante para quem é da medicina chinesa. Então, aí você vê, olha só, no sistêmico nós vamos ver pontos do cotovelo para baixo, do joelho para baixo, auricular, que é um microsistema, e que todos os profissionais podem estar utilizando. Então, dentro da fono, da odontologia, da fisioterapia. E eu vou te falar uma coisa que eu gosto muito de também passar nos meus cursos e conversar com vocês na live, é que nós, pesquisadores, né, nós trabalhamos em equipe multiprofissional. Então, na minha equipe de doenças respiratórias, tem quem? Tem pessoas que são da farmácia, tem profissionais de educação física, a Paulinha, que dá aula junto comigo na laser pontura. Paulinha maravilhosa. Maravilhosa, que tem a experiência de formação na China e que ela fala, eu não tive a oportunidade de ir, tinha pensado em ir esse ano, eu acho que eu vou deixar isso assim bem guardado no meu baú de desejos. O momento pede prudência, né? Não sei até momento... quando, mas eu acho que eu vou deixar dentro do meu baú ali da Pandora. Deixa na Pandora guardado. Sempre tive muita vontade. Esse ano eu estava organizada para fazer isso, mas não será o momento. Enfim, nós temos profissionais da área da odontologia, então nós trabalhamos juntos. Por quê? Porque o entendimento do fóton, o entendimento do aparelho que leva a entrega do fóton no tecido biológico, ele é único. E na pesquisa científica, nós amarramos a questão do multiprofissional. Aí, quando você sai da pesquisa científica, você vai para a clínica. Que isso é muito importante num professor. O professor, ele tem que saber o dado, né? Ele tem que saber o dado que a ciência te faz
com assertividade, com evidência, ele fala para você quais são os estudos que estão acontecendo, como é que os profissionais estão usando e transpor isso para onde, Estevão? Para a prática clínica. Porque a prática clínica, ela requer ajustes, né? Aliás, por falar em prática clínica, em breve a gente vai ter curso. E aí eu quero aproveitar e lembrar quem está assistindo que nessa live a gente está fazendo uma promoção. Quem estiver seguindo o perfil da Laser Rio Cursos e seguindo o perfil da Adriana, podia ter colocado seguindo o perfil do Estevão também, né? É Essa pessoa verdade, mas bela que vos pode fala. também. Devia. Não, mas a Pode. regra já está colocada, a regra já está colocada, não pode se Então, exigir. Mas pronto. quem quiser, sou eu, Estevão. Quem É estiver isso aí. seguindo os dois perfis, tem alguma outra regra além de estar seguindo? Não, acredito que não. É só informar para o pessoal que os nossos cursos eles não são gravados, né? Então ele é ao vivo online, então a pessoa que vai ser beneficiada é para esse curso nessa data. Então se a pessoa não puder ficar, infelizmente, nós vamos ter que achar uma outra maneira, né, Estevão? A Dani está aí, a Dani, vai botando as informações aí, seja bem-vinda. Uhum. Nossa, a Dani, Dani, gente, a Dani é uma fofa, uma pessoa assim. Eu quero contar para vocês algumas coisas. Por exemplo, para acontecer um curso, existem bastidores e a Dani, ela segura os bastidores. O braço Estevão, direito e esquerdo. pois é, Estevão sempre está disposto a fazer as lives, porque, gente, live também tem uma organização, né? Não é, eu vou ligar lá no Insta e clicar. Não, a gente conversa, a gente planeja e tudo isso, Estevam, eu acho que as pessoas não estão enxergando muito, né? Durante essa moda aí, né? Eu acho que é porque com a pandemia banalizou tanto a palavra live que as pessoas acham que é só mais uma live, né? Mas assim, uma coisa que me traz muito conforto ao meu coração, desde que eu comecei a trabalhar com o laser, para nós, eu sou da área comercial, eu vendo equipamento e dou instrução de uso. Sim, Acaba que a gente dá até alguma instrução além da de uso de tanto curso que a gente assiste e aprende as coisas. A gente dá um suporte. Mas assim, é mais que dinheiro. É muito mais que dinheiro. A gente está levando uma informação de uma utilidade de tal tamanho, a gente sabe que a gente está levando uma qualidade de trabalho para o profissional e uma qualidade de cura para o paciente que é regozijante saber o que a gente faz. Então, assim, por mais que o tema live, né, a palavra live esteja batida, a gente faz a questão de deixar, inclusive, ela salva para que quem possa veja depois, porque a gente tem prazer. A gente tem prazer em falar disso. A gente tem prazer quando a gente está com a oportunidade de levar essa informação. E eu sempre falo para os clientes que compram laser comigo, inclusive de outras áreas, eu sempre abordo a laser puntura e falo do teu trabalho. Falo da importância do que você faz, a importância do que você traz de estudo, porque você não traz as coisas apenas porque você achou que não. Você tem estudo, não é à toa que você está aí como doutoranda dessa história toda. A Paulinha também, vocês têm as publicações. Então, o que tá na tua mão está publicado, está sim. aprovado. A gente tem Uhum. certeza que o troço funciona. Não é achismo, não é curiosidade. E a gente, quando vê os resultados, só tem a elevar para os céus a felicidade do troço aí e agradecer, né? Então, gente, ó, aproveita que a Paulinha, minha amiga Paulinha, lá de Volta Redonda, Paulinha, essa aí é a Adriana Chapochinic, Filipão, Felipe Jorge tá aí, queridão. A Adriana é a nossa autoridade para poder falar da laser puntura. Sigam os perfis, que vai ter um sorteio para o final de semana de 11 e 12 concorrer uma vaga no curso com a Adriana aí. Fala mais aí, Adriana, conta para mim. Você estava falando dessa questão da preparação do professor, né? Eu sempre coloquei a minha formação profissional como algo além da titulação, tá? Então, Estevão, tanto para mim como a Paula, nós temos um objetivo muito maior.
Nós temos um objetivo de fazer com que os profissionais entendam o que é o laser, qual é essa ferramenta, que ele use na sua área de expertise e que nós fazemos de coração, com pedagogia, com didática, um ensinamento que depois que ele termina esse curso, ele vai conseguir fazer algo na clínica dele, no paciente dele. Então, nós vamos em busca do conhecimento, e quando a gente progride nas nossas pesquisas, principalmente nas nossas pesquisas, que é na terapia sistêmica, onde nós usamos uma relação com a medicina chinesa, porque tem acupontos nessa terapia sistêmica, que é a interface da própria medicina chinesa. Nós pensamos que o estudo, ele faz com que você consiga entregar para o seu aluno a assertividade, não o achismo, ensinar para ele que a ética profissional, ela é importante e ela deve ser ligada à sua prática, ao seu conhecimento, e que o recurso laser, hoje, ele tem alguns... Como é que chama a palavra? Quando uma profissão, ela... Que nem na enfermagem, na odontologia, ela tem ela tem uma permissão. Me faltou a palavra, já eu lembro para você. Então eu tô entendendo o que você quer falar. Tá aqui na minha língua, na cabeça. Vamos falar, vamos fazer a PNL. Tá chegando, tá vindo, tô lembrando. Por exemplo, o fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele usa... É uma autonomia, né? Não, eu já vou lembrar, é um outro nome. Tá vindo, tá vindo. Ele usa esse recurso na área de expertise dele. Qual é a área de expertise do fisioterapeuta? Ele tem várias, né? Ele pode ser da ortopedia, ele pode ser da neuro, da respiratória, enfim. Ele pode também ser um especialista em medicina chinesa, como eu sou um especialista em medicina chinesa. A minha escolha, quando eu fiz fisioterapia, era tratar o indivíduo não somente pelo sintoma, mas também pela causa. Eu encontrei na medicina chinesa a resposta para essa minha necessidade, porque eu via recidiva. Eu via o meu paciente da respiratória voltando com a mesma queixa. E aí, a partir daí, o outro profissional, por exemplo, o dentista, ele faz uma habilitação, o dentista faz uma habilitação para utilizar essa técnica. E alguns outros profissionais, por exemplo, a enfermagem, ela tem, sim, esse nome que está me surgindo. Gente, se alguém lembrar, escreve aí, por favor. Escreve aí, escreve aí. Ele também tem a permissão para atender nas feridas, o fono na sua prática. Então, o recurso, ele traz muitas possibilidades, e o que eu mais gosto dentro de tudo isso é você entender que nesse recurso nós também temos a terapia sistêmica, que ela tem uma interface com a medicina chinesa, e essa terapia sistêmica, ela otimiza os seus resultados na prática clínica. Mas eles precisam ser bem pontuados, sabe, Estevão? Eu tenho assistido algumas lives, algumas falas do ILIB não pode nada, né, da terapia sistêmica, e do ILIB pode tudo. Eu estou vendo, assim, um carnaval de informações que está distante da realidade da terapia sistêmica. Eu falo muito isso para o povo, que tomar cuidado com o que está vendo, com o que está assistindo, porque no outro dia, até usei isso como exemplo, no outro dia eu estava assistindo uma live que a pessoa abriu a boca para falar sobre a cicatrização, a biomodulação de inflamação, e aí a pessoa me abre, a live tinha 100 pessoas, a pessoa me deu uma dosagem alta para fazer a cicatrização de ferida. Adriana, na hora, Tutankhamon se revirou no túmulo, e eu que tinha arrancado uma pele no dedo, que eu sou mestre de fuçar o dedo, eu estava com uma carnezinha esponjosa que eu tinha tirado, eu falei assim, bom,
vai, não, eu não sou Deus, né? A verdade não é absoluta. Vai que eu tô falando besteira para todos os clientes e não sei o que eu tô falando. Aí peguei, falei assim, peguei a tal dose alta, fui lá na minha, aquela carninha esponjosa e pá, dei. Assim, vamos ver o resultado até amanhã. Eu acordei com uma couve no Mas dedo. inibe, né? Provavelmente você teve Ele alguma fez infecção efeito respiratória. rebote. Ele fez efeito rebote. Em vez de modular a inflamação, em vez de cicatrizar, ele fez rebote e abriu uma couve no meu dedo. Eu queria matar Sim, depois a pessoa que me abre a boca para dar um ensinamento errado desse numa live, pessoa conhecida, né? na verdade, é assim, dentro da fotobiomodulação, dentro do uso do fóton na área de expertise do profissional, né? A gente percebe ainda que muito tem que ser descoberto. A gente entende algumas reações, né, bioquímicas no organismo e outras nós não sabemos como que acontece, em que momento que acontece. Mas alguns preditores já estão bem claros na literatura. Né? A questão da bioinibição, a questão da bioestimulação, mas o que mais me chama atenção na fotobiomodulação são as perguntas. Quando você vai fazer um mestrado, um doutorado, o seu tema que você escolhe, ele é uma pergunta. Ele tem um título, só que ele vira uma pergunta. E quando você vai para a pesquisa, você percebe que às vezes aquilo que você tinha tanto anseio em ter respostas positivas não deu. As respostas foram outras. Então, o profissional, ele precisa abrir a cabeça para todas as possibilidades também. Só que existem direcionadores, não dá para você entregar energia, usar comprimentos de onda do jeito que você quer. Existem direcionadores. Por exemplo, o ILIB, existem muitos estudos na terapia, no comprimento de onda vermelho. O que eu estudo hoje? Eu comparo o vermelho com o infravermelho. Então, eu estou vendo qual a resposta do infravermelho se eu consigo os mesmos benefícios do vermelho já relatado na literatura. Pode ser que eu ache benefícios melhores, piores, mas eu preciso estudar. E isso abre a cabeça das pessoas. Eu acho que quanto mais você estuda, quanto mais você consegue estar inserido em pesquisas, mais você se torna um curioso, né? Mais um curioso dentro da pesquisa, porque na clínica você não pode ser um curioso com o seu paciente. Você tem que ser um profissional que tem domínio do que você está fazendo, porque o benefício ele tem que ser entregue para o seu paciente. Ele vai em busca do quê? Do benefício. E um detalhe muito importante dentro do uso da laser pintura ou mesmo da fotobiomodulação com o paciente é que cada um responde de uma maneira. Só que as pessoas, Estevão, elas aceitam, por exemplo, numa pneumonia, trocar 4 vezes o antibiótico, porque não estava dando certo. Surreal, né? Só que, Surreal. só que quando você tem um atendimento com fotobio, 2, 3, 4, no quarto, a pessoa fala assim, ai, não sei, parece que não está adiantando. Magia não existe. Nem com fótons, nem com medicação, nem com nada. Existe tratamento, né? Então, a pessoa vem com, eu gosto de falar isso, ela vem com a questão casa da salada, qual é o pepino, né? Ela vem cheio de o paciente vem cheio de comorbidade. E aí, em uma sessão que você quer resolver? Não é assim. Nem com a medicação é assim. Nem com a terapia verbal é assim. Nem, por exemplo, numa interferência cirúrgica, você faz o tempo que tem que reabilitar, você sai de lá novo em folha? Também não. Então, as pessoas precisam ser ensinadas, elas precisam ser informadas que não é magia, é ciência. E a resposta individual, ela tem que ser respeitada.
voltando para o nosso tema aí sobre lasercultura, né? Eu E bem tenho uma pergunta para fazer. pode fazer. Com relação aos benefícios, me fizeram uma pergunta essa semana Hum, e era justamente sobre a laser puntura e a Covid-19. entendi. Então Se a vamos lá. gente tem algum benefício com a laser puntura. O que que acontece com a Covid-19? A Covid-19, ela segue os padrões da OMS, ok? Tanto para os cuidados quanto para os procedimentos da Covid-19. Para você colocar a medicina chinesa no paciente com Covid-19 no hospital, ainda existem muitas resistências. Na China, eles foram tratados, não com laser, com motion, com calor, tá? Então foram tratados, tem alguns pontos que trazem benefícios, enfim. Quando esse paciente ele está na residência domiciliar, ele deve permanecer na sua residência. Então, o profissional ele tem que ir atender e esse paciente ele tem que ser informado o que a medicina chinesa vai poder trazer de benefícios para ele no Covid-19, como, por exemplo, diminuir a febre. Nós temos pontos para fazer isso. Ok? Então, ontem mesmo, eu tive uma conversa com uma profissional que o paciente estava com febre e eu falei para ela, você vai fazer nas pontas dos dedos e você vai aferir a febre. E a febre baixou. Mas ela tem um tempo, é igual a medicação. Não é de 8 em 8 para você tomar um remédio para baixar a temperatura. Ela também tem um tempo. Só que você não tem vias de congestão, por exemplo, nem nefro, nem hepatotóxico. Então, olha só qual é o benefício da medicina chinesa, ao meu ver, no Covid-19. Esse paciente, ele pode usar várias medicações que são necessárias e são importantes. Nenhuma medicação vai ser tirada. Só que ele vai ter prejuízos com essas medicações, porque tem os efeitos colaterais. Então, você vai trazendo benefícios com quem? Com a medicina chinesa ou diminuindo a introdução de algum outro tipo de medicação. Esse próprio exemplo aí da dor de cabeça, né? Da febre, Só da que, por febre, exemplo, você você já fez, consegue, você já consegue fazer uma ação em cima disso aí. Isso é magnífico. mas é aquela, o controle, ele tem que ser efetivo. Por exemplo, você teve uma redução, o seu paciente saiu da febre, passou do estado febril, ele está na normalidade, só recusar aqui. Só que você tem que continuar medicando, aliás, observando, medindo, aferindo. Caso volte a febre, você pode intercalar. Então, com a medicação tradicional e também com a medicina chinesa. Eu não sou xiita, tá? Eu não faço que não vai poder tomar medicação, que só vai poder usar a medicina chinesa. Eu acho que você vai trazendo os benefícios, por exemplo, pelos efeitos colaterais. Existem também pontos que aumentam a sua barreira de defesa. Isso se chama Wei Qi na medicina chinesa. Aumentando a sua defesa, não aumentando o seu sistema imunológico. Isso não é uma verdade, tá? Você faz um recurso para o seu Wei Qi ficar mais funcional e diminuir quem? As doenças oportunistas, tá? Então, dentro do Covid-19, nós temos ainda muitas perguntas. No hospital, vão ser seguidas os protocolos, devem ser obedecidos e ponto final. Se o paciente está em casa, ele não deve sair. Então, você, profissional da saúde, vai ter que fazer o atendimento domiciliar. Para você fazer esse atendimento domiciliar,
dentro da laser acupuntura, você vai ter que tomar os seus cuidados e você vai ir em busca do quê? De melhorar essa defesa, esse whey aqui, e aliviar os sintomas, que geralmente podem ser com o quê? Por quê? Por causa da medicação. Um outro paciente que entra nesse quadro, Estevão, é o paciente oncológico. O paciente oncológico, ele é extremamente beneficiado com a acupuntura. Ele é muito beneficiado. Então, a oncologia, hoje, ela conhece a acupuntura. O problema é que a acupuntura não conhece a oncologia. A oncologia. Olha só que coisa. A oncologia, ela já conhece a acupuntura. Então, já é indicado, o médico já indica esse paciente, por exemplo, para a fadiga crônica que ele tem, que é pelos efeitos do quimioterápico. Os enjoos, as dores oncológicas, a neuropatia. Então, a medicina, a oncologia, ela conhece o benefício da acupuntura. O profissional da medicina chinesa, o acupunturista, ele não conhece a oncologia. Então, ele acha que ele, tendo a formação que nós temos para ser acupunturista, ele domina a oncologia. Não, ele tem que estudar muito, porque ele tem que entender do quê? Da farmacocinética da medicação. Ele tem que entender do ciclo do paciente. Ele tem que entender das doenças oportunistas. Então, eu vejo muito isso na medicina chinesa, muitas perguntas dizendo: ai, professora, eu posso fazer no paciente oncológico? A primeira coisa que eu falo, você vai conversar com o médico que está sendo responsável pelo tratamento desse paciente. Minha amiga Paula está falando aí que está com muitos resultados na aurícula neurofisiológica com laser. Ah, é? É, Que bom, isso é excelente. é tão bom pegar esses feedbacks, né? E É Adriana, uma coisa extremamente, é que muito bom. eu já falei e não canso de falar de você. Conversar com você é sempre muito bom quando a gente tem essas dúvidas, porque você nunca dá resposta pronta. Você faz a gente pensar, e eu vejo isso na aula, na live também você faz isso. Você não dá resposta sim, não, pode, não pode. Você Mas isso não traz existe, a Estevam. linha de entendimento para se chegar a uma conclusão, para daí sim poder ou não poder, servir ou não servir. Isso é Deixa eu te muito falar uma bom. coisa muito importante. O professor, ele passa conhecimento. O aluno, ele é dono da intelectualidade. Então, o conhecimento que eu te passo, você, dentro da sua intelectualidade, você vai falar: isso eu posso, isso eu não posso. Isso vai ser promissor, isso não vai ser promissor. Então, nenhum professor te entrega todas as respostas. Toda E vez que alguém me talvez faz alguma pergunta de pode ou não pode, vem você me respondendo e eu respondo o que você fala. Qual a finalidade? O que você quer o conseguir com isso? objetivo. Qual o Qual é o seu objetivo? objetivo? Eu posso fazer laser, por exemplo, essa pergunta assim é clássica, né? Eu posso fazer laser no meu pai? Ele fez uma cirurgia, ele tinha isso, ele tinha aquilo, e eu quero fazer a terapia sistêmica. Mas para quê? Qual é o seu objetivo? O que o seu pai está precisando? Ele precisa colocar um laser na artéria radial para quê? Qual é o objetivo? Então, a gente tem que ter traçado isso, né? O profissional, ele tem que fazer uma boa anamnese, ele tem que informar para o paciente como que ele vai atuar, ele tem que ter autorização para atuar, e aí ele vai estar conversando e trazendo o quê? A melhora para o seu paciente. Estevão, quando eu era estudante de fisioterapia, um caso me chamou muita atenção. Tinha uma senhora que ela não tinha um prontuário, ela tinha um relicário, parecia, sabe, livros e livros, era A incrível. Bíblia em braille. Pois é. E quando eu fui atendê-la, ela falou, eu conversei com ela e ela falou assim: então, doutora, eu faço trabalho de marcha, né? Eu falei: poxa, que legal, né? E como é que a senhora está evoluindo? Ela falou assim: você percebe, né, que eu estou aqui há 3 anos, enfim.
eu perguntei para ela, o que a senhora quer fazer na fisioterapia? O que a senhora veio buscar aqui na fisioterapia? Ela falou assim, eu quero ter força no braço para carregar o meu neto. Eu não tenho necessidade de caminhar. O meu objetivo não é a marcha. Eu quero ter força para ficar com meu neto no colo, porque ninguém deixa eu segurar meu neto. Falei, poxa vida, mas é 5.000 anos, né? Fazendo marcha. Quando eu mudei a estratégia com essa paciente e comecei a trabalhar o membro superior dela, a marcha foi. Porque ela não se sentia atendida. Era a fisioterapia que estava impondo para ela, você tem que andar. Então, a gente precisa conversar muito isso com o paciente. E eu contei isso para vocês porque talvez, eu acho, Estevão, que eu não sei, eu não fui sempre assim. A maturidade me trouxe isso. E a medicina chinesa também me trouxe isso. Perceber como as pessoas são, como as pessoas respondem para você, como as pessoas se colocam. Então, eu olho, eu presto atenção e, enfim. A gente tem uma trilha de evolução a seguir, né? O trabalho da empatia é eterno, porque a gente, por ser humano, por vezes coloca a nossa verdade na frente, a gente, por vezes, olha o paciente e a gente quer dizer o que o paciente tem de bom para ele, a gente deixa de ouvir, né? A gente precisa escutar mais. Quando a gente fala, inclusive, da anamnese, né? A gente tem que ouvir mais, entender a necessidade do paciente. Não é a gente que tem que dizer para o paciente, não, você é idoso, você tem que caminhar. Ele quer caminhar? A gente tem que ver o que ele tem de... Né? Ele deve, mas ele tem que querer. É importante para todo um sistema, mas assim, vamos tentar fazer aquilo que vai fazer esse paciente ter estímulo para ir para o próximo. Exatamente. A cada passo. E assim, eu aprendo cada dia muita coisa no trato com o ser humano. Isso graças a Deus a gente tem essa oportunidade e está aqui ainda com o tempo contando no nosso relógio da vida aí para poder seguir melhorando mais um pouco nessa vida. Entrou mais algumas pessoas agora, quero lembrar esse pessoal que entrou agora, que seguindo os perfis vai ter um sorteio para próximo curso da Adriana nos dias 11 e 12. Então sigam os perfis lá para poder participar do sorteio. Paulinha, não sei se a Paulinha fez. Oi, diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente vai fazer? A gente consegue fazer esse sorteio agora? Ou nós vamos sortear e depois informar? Eu acho melhor a gente fazer depois e no sorteio já sortear uma sequência de 3 ou 4 pessoas. Por quê? Quando a gente entrar em contato com a primeira, pode ser alguém que já tenha feito. Tá bom. Né? Ou então a pessoa dizer, essa data, como o sorteio é para essa data, a pessoa pode estar em algum curso, aí falar, não posso, então a gente já joga para o outro, entendeu? Tá bom. Então, pessoal, o recado tá aí. Estevão, eu tenho que entrar numa outra live, eu preciso dar uma preparadinha. Vai lá, se prepara. A gente se vê em breve. E, pessoal, muito obrigada. Eu espero ter atendido a necessidade de vocês. Na verdade, não por si só atender. Tenha passado algum conhecimento para vocês. E espero todos no curso, no dia 11 e 12, nós temos aí laser puntura, né, na prática integrativa e seus benefícios. Convido todos vocês, chamem a Dani, que ela pode estar informando tudo sobre valores, formas de pagamento, enfim. Tá bem? Estevão, muito obrigada mais uma vez. Dani, muito obrigada. Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Dri. Boa live aí. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado vocês que participaram, que ficaram até agora aí com a gente. Acessem lá o nosso site, www.laserrio.com.br. A gente tem lá as informações sobre os aparelhos, sobre os cursos.
Tem um link lá para poder falar com a Dani pelo WhatsApp, para poder pegar informação de valores, qualquer necessidade. Quem precisar também pode mencionar direto, eu estou aqui para poder ajudar vocês, tá bom? Assistam as outras lives, tem um monte de live gravada aí, tem muita informação boa. As outras lives aí, assistam elas, canetinha e papel na mão, que vocês vão tirar bastante informação junta, tá bom? Obrigado por vocês participarem e até o nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Obrigado, Dani. Você sempre me ajudando aí. Maravilha. Obrigado, pessoal. Boa noite, Georgina. Obrigado. Obrigado, pessoal. Segue lá, hein? Segue os perfis para poder participar do sorteio, tá bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.